Olá, gente. Que alegria estar com vocês aqui. Bom dia, paz do Senhor. Somos batistas, né? Tem que falar graça e paz, na verdade. Gente, que alegria estar com vocês. Muito obrigada, pastor Sidney, pelo convite, aos queridos aqui da IBMA, igreja tão querida. E hoje eu queria refletir com vocês sobre o ministério de Jesus e como ele deve refletir no nosso ministério. Para isso, nós vamos ler Mateus 4. Vou ler na versão NVI, Mateus, capítulo 4. Fala assim. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, aproximando-se dele, e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos teus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre os povos. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas de Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Oremos. Senhor, muito obrigada, Deus, pela sua palavra, Deus. Obrigada, Senhor, por Jesus Cristo, pelo milagre da salvação, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos usa, apesar de nós sermos pecadores e falhos. Obrigada pela sua palavra. Obrigada porque Jesus veio em carne, que o Senhor veio, sofreu para que nós tivéssemos vida. Nos ajuda, Deus, a sermos mais como Jesus. Nos ajuda a aprender mais sobre Ele e especificamente sobre o ministério dele de reconciliação de todos os povos, de todo mundo. Nos ajuda a sermos pessoas que fomos reconciliados para reconciliar. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem ela é muito linda. Ela é muito linda. Primeiro, nós temos o contexto de Mateus.
Mateus é um dos evangelhos mais metódicos. Ele coloca as coisas em ordem, ele vai construindo o evangelho dele de forma ordenada. Também é um evangelho bem atraente. Ele fala sobre Jesus, ele põe o Jesus como centro, mas ele não põe apenas Jesus como centro, mas ele deixa de forma muito evidente, tanto o passado, a questão judaica do Antigo Testamento, ele coloca isso de forma bem latente, né? Mas também ele volta para o presente, revelando a vontade futura de Deus, colocando Jesus assim como esse profeta, como essa pessoa que veio de fato para libertar Israel, como esse Salvador. O ofício profético de Jesus é o que é o foco de Mateus. Mateus ele vai deixar isso muito claro pelo fato de mostrar as passagens com relação aos acontecimentos de milagre e curas que Jesus ele efetiva durante o período que ele esteve aqui na terra. Nós temos isso posto, de modo geral, no Evangelho de Mateus. Quando a gente chega no capítulo 4, Mateus ele fala que Jesus ele foi tentado pelo diabo. Ele vai registrar isso. Também está em Marcos, também está em Lucas. E ao dizer isso, Mateus ele diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Jesus ele não foi sozinho. Ele foi lá para ser tentado. Ele foi lá para ser, inclusive, viver a solidão, viver a dor. Jesus ele viveu isso. E ele foi levado pelo Espírito. Havia um plano de Deus também na dor que Jesus sofreu. Nós vemos isso. Mateus ele deixa registrado. E aí, ele é tentado pelo diabo e ele responde a tudo com a palavra de Deus. Jesus era, antes de tudo, um grande conhecedor da palavra de Deus, do que Deus havia instituído para ele. Ele também gastava tempo em conhecer, em orar. Jesus é Deus, mas ele orava tentando decifrar a palavra de Deus, a vontade de Deus e como ele deveria agir com o povo. E ele responde a todas as tentações do diabo, que eram tentações que estavam falando sobre a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Satanás estava falando da identidade de Jesus ali. Você é realmente o Filho de Deus? E Jesus ele responde a tudo trazendo a palavra do Senhor, do que Deus havia instituído. Ele confia plenamente no que Deus instituiu e responde a Satanás na tentação a partir do que Deus já havia lhe dito. Depois ele começa a pregar, depois dessa tentação, inicialmente no ministério de Jesus, ele é tentado, ele é machucado, ele passa tempo sem comer, ele fica debilitado. E depois disso, depois dessa provação, ele é levado para a pregação. Ele começa o seu ministério, ele começa a pregar. E aí nós vemos que ele chama os discípulos, ele chama Mateus registra alguns discípulos que foram chamados, mas nós sabemos que ele tinha esses 12 discípulos que o acompanhavam durante o seu ministério. E me chama bastante a atenção essa parte final. Eu vou reler de novo com vocês aqui. A partir do versículo 23. Quando Jesus ele começa o seu ministério, existem alguns detalhes bem importantes aqui. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas de Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Jesus ele tinha 3 coisas que ele fazia no seu ministério. Mateus ele registra isso. Ele, primeiramente, ensinava nas sinagogas. Em segundo lugar, ele pregava as boas novas do reino às pessoas que não conheciam sobre o Messias que era prometido. E em terceiro lugar, ele curava todas as enfermidades e doenças. São 3 pontos bem importantes. Mas aí, quando a gente vai olhar as curas de Jesus, brilha os olhos uma questão. Quando ele vai, por exemplo, curar as pessoas, ele sempre perguntava: o que tu queres que eu te faça?
Essa é uma pergunta muito curiosa, bastante curiosa. Não sei como vocês encaram isso, mas eu acho uma pergunta bastante curiosa. Ora, eu sou aleijada? É meio óbvio que eu quero de cura. Se eu sou um cego, é meio óbvio o que eu quero de cura. Se eu sou uma mulher do fluxo de sangue, é meio óbvio qual a cura que eu necessito. Mas Jesus, ele sempre perguntava: o que tu queres que eu te faça? Qual a sua necessidade? Isso é bastante interessante. Ele mostra, isso nos mostra que Jesus ele tinha uma sensibilidade enorme. Ele via que a pessoa estava doente, ele via que havia uma dor ali, mas ele não iria simplesmente presumir o que era para ser feito. Jesus é o bom médico, Jesus é o médico dos médicos. Quando a gente vai para um médico, quando a gente está doente, a gente chega para o médico e o bom médico, né? Existem alguns que são ruins, mas o bom médico, ele sempre vai perguntar para você os sintomas que você está sentindo. Ele não chega com a resposta para você, você tem que tomar esse remédio. De novo, os bons médicos. Uns que são ruins, eles já chegam, você entra no consultório e ele já está receitando para você, né? Mas os bons, ele ouve as suas necessidades. O que é que você está sentindo? Ele sabe qual a cura, ele sabe qual a resposta, ele sabe qual é o remédio, ele estudou para isso. Mas ele precisa ouvir o que você está sentindo, para depois receitar algo que responda à sua dor, remédio que responda à sua dor. É isso que Jesus faz. Jesus ele tem essa sensibilidade. Ele vê alguém na sua dor, mas ele não chega respondendo logo. Ele ouve a pessoa. Ele quer ouvir, ele quer entender como essa pessoa está sentindo essa dor. Não porque ele não saiba, mas porque ele tem sensibilidade. Nós vemos registrado nos evangelhos, por muito tempo, o Mateus ele vai repetindo que Jesus ele tinha misericórdia, que Jesus ele agia com misericórdia, que ele olhava as situações ao redor, não apenas no fato que estava ocorrendo, mas ele ia além, ele tinha essa sensibilidade, ele agia com o coração. E é isso que nós vemos. A gente vê que Jesus, ele ensina aos seus discípulos essa sensibilidade também. Nós vemos, por exemplo, o caso do cego lá, que estava na porta esperando que a água se balançasse. Naquele momento, existe um debate teológico que os discípulos, eles levantam. Eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foi a família dele? Foi alguém? Quem foi que pecou? E Jesus ele diz: não, ninguém pecou. O que aconteceu aqui é que, para que se manifestasse a glória de Deus, ele nasceu dessa forma. Percebem o que está acontecendo? Jesus está dizendo que nós não podemos tratar dores reais como problemas e abstrações teológicas, se elas devem ter uma resposta prática. Muitas das vezes nós agimos como Jesus. Nas dores que existem, nos preconceitos que existem, nos distúrbios que existem na sociedade, nos males que existem na sociedade, nós preferimos teologizar. E aí eu falo para nós enquanto cristãos, na academia, eles preferem sociologizar, filosofar sobre dores reais, e muitas das vezes a gente fica nessas abstrações, ao invés de oferecer a cura. Ao invés de agir como Jesus. A questão do que aconteceu com aquele homem, se foi quem pecou ou não, não era o interesse dali. O interesse é a questão prática. Jesus ensina a gente curar. Mateus registra aqui. Jesus esteve por todos os cantos curando todos os males. Ele não estava interessado em escrever um livro teológico, um tratado teológico. Embora isso também seja importante, teologia é importante. Mas se a teologia tira a nossa sensibilidade, a gente está pecando. Esse é o ponto. Mas primeiro nós vemos também, antes de Jesus ele perguntar, o que tu queres que tu faça? Os evangelhos eles deixam uma coisa muito clara, que Jesus ele olhava e ele via as pessoas na sua dor. Isso parece algo que às vezes a gente deixa passar, mas é muito importante. Sabe por quê?
Porque nem sempre a gente vê as pessoas ao nosso redor. Não basta apenas olhar, a gente precisa ver. Jesus, ele fazia isso. Ele não apenas olhava, ele olhava, mas ele via. Existem muitas pessoas ao nosso redor que estão passando por diversas situações difíceis e a gente não vê. Interessante quando a gente vê Agar, ela nomeia Deus e ela fala: tu és o Deus que me vê, o El Roi. Deus, ele enxerga quem a gente não enxerga. Deus, ele enxerga quem a nossa sociedade não enxerga. Deus, ele enxerga as pessoas que são vulneráveis, são marginalizadas, que a gente quer virar o rosto. Todos os dias, há um judeu na rua que está caído, que está machucado, e nós passamos de largo, porque estamos ocupados demais. Nós agimos, nós queremos ser como Jesus, mas na verdade a gente age como os discípulos, a gente teologiza ao invés de resolver problemas, ao invés de curar os problemas, curar as questões que existem na nossa sociedade. A gente quer ser igual ao bom samaritano, mas na verdade a gente é igual aos sacerdotes, as pessoas que passam por lá e simplesmente passam de largo. A gente passa de largo perante várias dores, vários problemas que existem na nossa sociedade todos os dias. E a gente não traz cura verdadeira, porque nós estamos ocupados demais. E se nós estamos ocupados demais para fazer coisas que Deus quer que nós façamos, nós estamos ocupados muito mais do que Deus quer que a gente esteja. Se nós estamos ocupados demais para fazer coisas que Deus nos ordenou a fazer, é porque nós estamos ocupados mais do que Deus quer que a gente esteja. Jesus, primeiro, ele via as pessoas. Segundo, ele ouvia as pessoas, ele perguntava às pessoas: o que tu queres que eu te faça? E nesse processo ele ouve as pessoas e depois ele age. Acontece que a nossa construção, especialmente no Ocidente e tudo mais, como a gente aprendeu as coisas, a gente faz o contrário. A gente primeiramente age. A gente chega num lugar, vamos fazer o projeto social. E primeiramente a gente age, a gente não pergunta para as pessoas quais são as necessidades delas. Porque a gente acha que sabe todas as respostas. Jesus, que é Deus, que de fato tem todas as respostas, se Ele perguntou, quem somos nós para achar que somos autossuficientes para saber as necessidades dos outros? E aí eu vou aplicar isso às questões que a gente vive hoje. A nossa sociedade de hoje tem as suas dores. A sociedade de Jesus, a sociedade que Ele veio, tinha as suas dores. A nossa sociedade tem as nossas dores. Nós vemos um amplo crescimento de violência contra crianças. Nós temos o Rio Grande do Sul padecendo nesse momento. Nós temos racismos e preconceito muito latente. Em uma sociedade de globalização, em uma sociedade como a nossa, etnocentrismos, racismo, são coisas que a gente vê muito latente. Nós vemos uma polarização gigantesca. As pessoas não têm mais pontos em comum para conversar. É cada um na sua bolha. A internet também ajuda nisso. Cada um na sua bolha. Não tem a unidade. É cada um por si. É cada um querendo a destruição do outro com quem eu não concordo. Essa é a nossa sociedade. Essas são as dores que nós temos no tempo presente. A gente precisa ter essa sensibilidade de Jesus. O que é que Jesus nos fala? Jesus, ele fala que nós não temos, muitas das vezes, discernido os tempos. É por isso que a gente dá respostas que ninguém está fazendo e a gente deixa de responder perguntas que as pessoas estão fazendo. A gente tem que deixar de estar prontamente a falar e primeiramente ouvir. Como, gente? Como que funciona isso? Muitas pessoas, as pessoas passam por racismo todos os dias. Mas se a gente chegar para falar, precisamos falar sobre o racismo. Precisamos entender como isso acontece no nosso país. As pessoas torcem o nariz.
Entendem? Nós não temos a disponibilidade do ouvir, do perguntar: o que tu queres que eu te faça? Nós não temos essa oportunidade. Primeiro que a gente não vê. E aí, de fato, estamos na nossa bolha, nós não vemos a situação do outro, nós não vemos o contexto do outro. E depois, muito menos nós temos paciência para ouvir, porque estamos ocupados demais. Aquela mulher que está sofrendo violência doméstica, a gente não tem tempo para ela. Porque inexiste isso no nosso mundo, na nossa bolha, e aí a gente acha que não é uma coisa que a gente deve pensar. Não é uma coisa que a gente deve agir. Não é uma dor que nós devemos curar. E Jesus está perguntando, então vocês não entenderam nada. Eu mostrei no meu ministério como é que deve ser feito. Eu mostrei para vocês. A gente precisa ouvir mais. A gente precisa, antes de ouvir, ver. E para ouvir, você precisa sair de si mesmo. É o egocentrismo que faz. A gente acha que a nossa vida é o bastante, que o nosso umbigo é o bastante. Se eu não passo por essa situação, então ela não existe. Mas não funciona assim. Jesus sabia disso. Então ele, por ter carregado todas as dores, ele entendia que ouvir como a dor do outro estava sendo encarada por ele era importante. É assim que a gente quebra preconceitos. É primeiramente vendo as coisas, ter a disposição de ver, estudar a história, ouvir as pessoas, é entender, é ver aquela mulher que está passando por uma necessidade, por uma violência e perguntar para ela, mas como está acontecendo? Ter essa sensibilidade. E como que eu posso te ajudar? O que queres que eu te faça? Eu tenho essas ferramentas aqui, como que eu posso te ajudar? Foi isso que Jesus fez. E depois agir. Não primeiramente agir ou dar de ombros. A gente vê esse modelo também em Paulo. Quando a gente vê que Paulo tem um registro em Atos 17, 16 ao 34, Paulo, quando ele chega em Atenas, esse evento histórico foi registrado em Lucas, por Lucas, um historiador. Ele chega e diz: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Isso se aplica tanto, especialmente à nossa realidade aqui, como uma cidade grande, em São Paulo e tudo mais, porque Atenas era uma cidade importante. Paulo, ele não chega e já responde a questão deles. Paulo, ele chega e anda pelas ruas, está lá registrado. Ele percebe ao seu redor, ele olha, ele vê e depois ele responde, ele diz: olha, eu estou olhando para vocês, eu andei nas ruas de vocês, eu vi os altares de vocês, e eu vi que vocês são muito supersticiosos. Ok, mas as respostas que vocês estão dando não são suficientes. E aí ele traz a resposta de Jesus Cristo. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente ter sensibilidade para olhar ao redor, para depois responder. A gente precisa ver quais são as dores, quais são as questões, quais são as superstições do nosso tempo, quais são as dores do nosso tempo e como que a gente deve responder em Jesus Cristo. É assim que a gente quebra os preconceitos, porque a gente não vai com conceitos pré-concebidos, a gente vai com a disposição do ouvir. A disposição de trazer a cura de acordo com a necessidade, de trazer o remédio depois de ouvir os sintomas. E não simplesmente já chegar achando que a gente já sabe todas as coisas. Para isso nós precisamos de humildade. Nós precisamos de humildade. Jesus, ele estava ensinando nas sinagogas. Jesus estava na igreja, estava no templo. Estava lá discutindo questões acadêmicas e teológicas também. Ele disse para os saduceus que eles estavam errados. Ele disse para os fariseus que eles estavam errados. Que existiam interpretações teológicas equivocadas. E ele dava as razões. Jesus, ele estudava. A gente precisa estudar. Teologia é importante e é importante para todos. Todos nós.
Que Jesus ele falou também, lá em João 17, na parte que ele está falando sobre a unidade da igreja, ele diz que a vida eterna é que conheçam a Ti, o Deus único. Nós passaremos a eternidade inteira conhecendo a um Deus eterno. Nós, homens e mulheres, teologia é para todos nós, para nós entendermos sobre o nosso Deus que é eterno. Ele passava o tempo nas sinagogas. Mas ele também pregava as boas novas do Evangelho às pessoas do reino. Ou seja, Jesus ele evangelizava. Ele não estava só nas quatro paredes. Ele estava lá fora. Ele estava pregando. Ele estava evangelizando. Ele estava fazendo missões. E ele nos chama para isso também. E é no missionar, é no momento que a gente está em contato, na pregação com as pessoas lá fora, que a gente ouve e entende as necessidades do nosso tempo. Para a gente poder discernir os tempos, a gente precisa pregar. A nossa teologia, ela não pode ser templocêntrica. Não pode ser uma teologia de domingo e sábado. Não funciona assim no reino de Deus. A nossa teologia, ela precisa ser prática. Ela precisa ser encarnada, ela precisa ser vivida e ela precisa ser pregada. O mundo corre para um lugar sem Deus. As pessoas fogem do Senhor, nós precisamos saber como pregar Jesus Cristo para o nosso tempo e falar da verdadeira libertação que está no Senhor. As pessoas estão confusas, as pessoas estão perdidas e as pessoas estão muito mais prontas para ouvir de Jesus do que nós para pregar. Que a gente está respondendo perguntas que as pessoas não estão fazendo, e elas estão fazendo um monte que a gente não está respondendo com a luz do Evangelho. Nós precisamos repensar também. Nós precisamos também curar as doenças. E todas as doenças. Se um doente está na sua frente, e aqui eu não quero falar uma doença aberta, estou falando de doenças patológicas. Estamos em meio a uma geração de ansiosos. Mas Jesus disse, não andeis ansiosos. É claro que existe a doença patológica, mas muita da nossa ansiedade também é espiritual, vem do pecado. E a gente precisa anunciar isso. A gente está ocupado demais e às vezes a gente não tem tempo para a leitura bíblica. De novo, se estamos ocupados demais para não ter tempo com Deus, nós estamos nos ocupando com coisas que Deus não quer que a gente faça. E especialmente as novas gerações precisam saber disso. E são vocês, os líderes e pastores, que têm que contar isso. Somos nós. E tem que curar os males. A gente precisa pregar, a gente precisa conhecer a Deus e a gente precisa curar. São esses 3 imperativos que estão no trabalho, no ministério de Jesus. É importante que a gente veja, olhe, 3 passos importantes. Olhar a nossa cultura, ler os jornais, entender o que está acontecendo. É a partir do olhar que a gente vai entender quais são as perguntas. Então, entendendo as perguntas, a gente vai para o ouvir. Quantas vezes a gente já teve essa disposição de andar pelas ruas e ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre as igrejas? A gente precisa fazer isso, para saber se a gente está fazendo direitinho o nosso trabalho de sal e luz, ou se a gente está sendo irrelevante. Martin Luther King Jr. falou para a sua geração do século XX. Ele disse que se a igreja não recuperar o espírito sacrificial da igreja primitiva, se a igreja atual não recuperar esse espírito sacrificial da igreja primitiva, nós vamos ser jogados fora, ele usa essa expressão, como um mero clube social sem nenhuma relevância para o século XX. E aí ele fala do século XX, mas continua também para o século XXI. Esse trabalho profético da gente não ser só um clube social, uma socialização, mas entender a nossa missão, a nossa vocação, curar dores, pregar Jesus Cristo, entender sobre a palavra, romper com preconceito, ser uma comunidade reconciliada para reconciliar, isso vai nos fazer realmente relevantes para o nosso tempo. De forma que as pessoas conheçam a Jesus Cristo e conheçam o Evangelho reconciliador e unificador dele em um mundo que está muito dividido. Por fim, nós devemos agir.
Nós precisamos agir, nós precisamos entender que todas as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus. E por isso têm dignidade e valor. Então, a nossa era, cheia de machismos, tem que entender que a dignidade da mulher é porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. A nossa era, cheia de racismo, precisa entender que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, independente de cor, origem étnica, origem histórica, geográfica. A nossa época, que não se cuida dos pobres, precisa entender que eles também são imagem e semelhança de Deus. E que nós devemos estender a mão. Nós devemos ser iguais ao bom samaritano. As vidas que existem, elas têm importância porque elas são imagem e semelhança de Deus. Por isso, é nossa responsabilidade não ter medo de denunciar qualquer mal ou injustiça, aonde quer que ele esteja, para que a gente esteja criando esse novo reino, para andar como Jesus e ter sensibilidade e curar as dores que estão postas na nossa sociedade, para que o reino do Senhor avance e a glória dele seja dada e revelada a todas as nações. Essa é a palavra do nosso Senhor.